Fala, nação, saiu a projeção da zona de rebaixamento e aí dá para cravar 41, 42, 43? Como é que fica a situação do Vitória para acabar essa novela logo e o Leão chegar à pontuação aí que permite já projetar 2026? Eu vou trazer aqui a projeção que muda a cada rodada. Final da rodada 32 já saiu uma nova projeção. Vitória vence, faz o dever de casa. O Santos perde para o Palmeiras. Ceará e Fortaleza empatam, um ponto para cada. E como é que fica esse Vitória aí? Como é que fica esse risco do rebaixamento para as próximas rodadas? Vou trazer agora, vou trazer os próximos jogos de novembro. Bora detalhar os desfalques do Vitória. O Lucas Alto, hein? Vai pagar multa o Vitória? Vitória que não tem Camutanga, também não tem Edu. Vale a pena pagar a multa do Lucas Alto? Isso tudo a gente vai verificar agora no Redação, tá legal? Tá aqui o painel de inscritos. Caso você queira se inscrever no nosso canal, fique à vontade, é gratuito. Você ganha, sim, mais um canal informativo do Vitória, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Vamos verificar aí no plantão do Paulinho a projeção ao final dessa rodada. Vamos lá. Alô, galera, aquele abraço. Chegou o momento do vídeo mais esperado do final da rodada. Aqui no plantão do Paulinho é assim. Terminou a rodada, tem vídeo atualizando sobre a projeção contra o rebaixamento. Terminou nesta quinta-feira a 32ª rodada com Fluminense 1, Mirassol 0, Ceará e Fortaleza 1-1, Palmeiras 2, Santos 0. Na última rodada, para quem estava fora da zona de rebaixamento, a projeção era de 39 pontos para escapar. Para quem estava dentro do Z4, projeção de 43. A partir dos jogos desta 32ª rodada, com partidas na quarta e também na quinta-feira, a projeção ficou exatamente igual. Para quem está hoje dentro do Z4 ou fora do Z4. Na tela, 41 pontos. 41 pontos pela projeção atual é o número mágico para você ter o seu time escapando da zona de rebaixamento. Preste atenção aí, pessoal. 41 pontos, Vitória já tem 34, então precisaríamos de mais 7. Vamos lá. Do Atlético Mineiro até o Sport. Estão na tela aqui quem tem menos de 41 pontos. Quem tem menos de 41 ainda não escapou, ok? Pela projeção. De uma chance menor de queda para uma chance maior de queda. Do Atlético Mineiro ao Sport. Atlético, Bragantino, Ceará, Grêmio, Inter, Vitória, Santos, Juventude, Fortaleza e também o Sport. O Galo tem 40 pontos. Bragantino, Ceará e Grêmio, 39. Inter, 36. Vitória, 34. Vitória é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Entre os rebaixados, hoje, Santos, 33. Juventude e Fortaleza, 29 pontos. Sport, 17. Aqui pela pontuação, o Vitória hoje está fora da zona de rebaixamento. Por aproveitamento, quem estaria fora hoje seria o Santos. O Santos tem um aproveitamento pequeno, bem pequeno, mas superior ao do Vitória. Santos tem 35,48% de aproveitamento. Vitória, 35,42%. Então vamos às projeções. Como o Santos e o Vitória têm nesse momento um aproveitamento muito próximo, diferença aqui, ó, é de décimos, na verdade, projeção dos dois de 40 pontos no final do Campeonato Brasileiro. Então, se a projeção dos dois, Santos e Vitória, é de 40 pontos, para que a sua equipe não dependa, no final do campeonato, de critérios de desempate, seu time tem que fazer, então, 41 pontos para escapar. Então, o número mágico hoje é 41 pontos para escapar do rebaixamento. Então, vamos lá. Começamos com o Sport. O Sport tem 17 pontos. Para chegar a 41, faltam 24. Tem mais 7 jogos para fazer, vai disputar 21 pontos. Como não tem como fazer 24 em 21 pontos, então o Sport, pela projeção de momento, não está ainda matematicamente rebaixado, mas a projeção indica que o Sport vai cair. Matematicamente o clube só vai estar rebaixado, por exemplo, quando não puder mais alcançar o 16º colocado na classificação geral. Fortaleza e Juventude têm 29 pontos. Para chegarem a 41, faltam 12 pontos para a Juventude e para a Fortaleza. Fortaleza tem mais 7 jogos para fazer. Tem jogo atrasado contra o Atlético lá em BH. Para a Juventude, mais 6 partidas. Exigência para o Fortaleza escapar, a partir de agora, 57,1% de aproveitamento. Para a Juventude, 66,7%. Aí eu peguei os últimos 7 jogos do Fortaleza, os últimos 6 do Juventude. Então, mas por que isso, Paulinho? Porque faltam 7 jogos para o Fortaleza e 6 para o Juventude. Então vamos lá. Fortaleza fez 8 pontos nos últimos 7 jogos. Tem que fazer 12 para escapar agora.
Ou seja, fez 38%, tem que fazer agora 57% a partir desse momento para escapar do rebaixamento. Se o Fortaleza repetir nos últimos 7 jogos o que fez nos 7 jogos anteriores, vai chegar a 37 e não vai escapar. O Juventude, peguei os últimos 6 jogos do Juventude, fez 6 pontos, tem que fazer 12 agora, o dobro. Juventude fez 33%, tem que fazer 66 agora, a partir de agora, para escapar. Cara, eu acho o seguinte, que vai ficar briga aí entre Santos, Vitória e Internacional. A questão aí do Fortaleza, do Juventude, tá encaminhando aí para um rebaixamento. Eu acho complicado porque, assim, na reta final, que o negócio vai afunilando mesmo, é o momento em que os clubes precisam melhorar o aproveitamento, como o Vitória tá melhorando. Fortaleza fazer 12 pontos aí e não fez nas últimas rodadas. Juventude também é complicado. Eu acho que vai ficar, acho que tá caminhando aí para Juventude, Fortaleza e Sport, 3 vagas cravadas e a briga aí para não pegar a última vaga, Vitória, Santos e Internacional. Pelo menos é o que eu penso. Vamos lá. Se nas últimas 6 rodadas o Juventude fizer o que fez nos últimos 6 jogos, vai chegar a 35 e também não vai escapar do rebaixamento. Ok? Assim como o Santos. O Santos hoje tem 33 pontos. Para chegar a 41 faltam 8 pontos para o Santos. 8 pontos sem 21 que vai disputar. Exigência de 38%. Aí eu peguei os últimos 7 jogos do Peixe. Fez 6 pontos. Tem que fazer 8 agora. 2 pontos a mais do que fez nos 7 jogos anteriores. Fez 28%, tem que fazer 38%. 10 pontos percentuais a mais para escapar. Se o Santos repetir nos últimos 7 jogos o que fez nos 7 anteriores, vai chegar a 39 e vai cair, não vai escapar também do rebaixamento. Vitória tem 34, pessoal. Faltam 6 jogos para o Vitória. Para chegar a 41, faltando 7 pontos. 7 pontos em 18, que vai disputar a exigência de 39. Vou arredondar aqui, ó, 39%. Aí eu peguei os últimos 6 jogos do Vitória, fez 9 pontos. Tem que fazer 7 para escapar. Então, fez 50% nas últimas 6 partidas. Se fizer agora 39, escapa. Então, se o Vitória repetir nas últimas 6 rodadas o que fez nas 6 últimas, vai chegar a 43 e vai escapar do rebaixamento. Pronto, deu para entender, pessoal? A matemática agora é o seguinte, ao final da 32ª rodada, 41 pontos na dividida para 41, porque Santos e Vitória têm um aproveitamento parecido até então, né? Vai mudando de rodada para rodada. Então podem chegar equilibrados se mantiverem o mesmo aproveitamento a 40 pontos. Para não decidir na questão lá do número de vitórias, do saldo de gols, na dividida 1 ponto a mais, então 41 é o número mágico hoje ao final da 32ª rodada, sendo que o Vitória tem um aproveitamento ou tem um retrospecto aí de jogos melhor que o Santos. Se o Vitória mantiver o retrospecto, o Vitória pode chegar a 43 pontos. Lembrando que o Jair Ventura tem 50% de aproveitamento. Então, se ele mantiver o que está fazendo até então, o Vitória pode chegar aos 43, 2 pontos a mais aí do que, ou 3, né, que é 40 para 41, dependendo aí da análise, com 43 para poder se manter fora, né, dessa briga aí, fora da queda para a segunda divisão. Então o Santos, mantendo o que ele está fazendo, chega a 39. Olha só que a gente ainda vai pegar o Santos, que perdeu para o Palmeiras ontem, vai entrar nessa projeção na 33ª rodada, vai cair ainda mais, caso ele perca para o Flamengo, que tudo indica. Então pode cair ainda mais esse risco aí de rebaixamento, essa pontuação pode diminuir, pode chegar entre 39 a 40 para se livrar. Vai depender do primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é o Santos. Se o Santos despencar aí na questão aí do seu aproveitamento, diminuir esses 38%, o risco de rebaixamento aí aumenta para eles e a projeção para fugir, a conta mágica, o número mágico, pode cair sim de 41 para 40 ou até mesmo 39, vai depender de cada rodada. Mas bora trazer aqui os jogos do Vitória. O Vitória ainda tem Botafogo nesse mês, Red Bull Bragantino e Sport fora e fecha com o Mirassol no Barradão. Então uma sequência do Vitória que vai pegar agora o 6º colocado, Botafogo que briga por Libertadores, um jogo mais difícil do que o jogo do Internacional, é o que o Vitória vai enfrentar agora no próximo domingo. Vitória com desfalques, precisa cravar a vitória nesse jogo aí, porque tudo indica que o Santos não vence o Flamengo no Maracanã. O Flamengo está precisando se reabilitar, veio de um empate contra o São Paulo, viu ali o Palmeiras escapar um pouco mais, então que tudo indica aí, se o Vitória fizer o papel dele de casa, o Vitória vai manter uma distância ainda maior para o Santos, porém eu venho dizer que o Vitória tem desfalques importantes e para isso a dúvida, né? A questão é o seguinte, em relação ao Lucas Alter.
Tá aí na sua tela. Será que o Vitória vai pagar a multa do Lucas Alter? Né? R$1 milhão. Se o Vitória tiver o dinheiro, que pague, né? Porque todo sacrifício nesse momento é válido. O Vitória ainda não zerou o risco do rebaixamento, vem com muitos desfalques. Edu não vai jogar na zaga e também o Camutanga. Então vai apostar na base, né? Vai fazer o que? Vai jogar com 2 zagueiros, vai mudar o esquema. Se puder pagar esse R$1 milhão, é válido, é muito dinheiro, é um valor milionário, mas o risco para cair, o risco para voltar a um pesadelo novamente de zona do rebaixamento não pode acontecer. Então tem que estudar muito, né? Eu acho que é válido pensar pelo menos nessa possibilidade, não pode ser descartada, porque o Lucas Alter pertence ao Botafogo, por cláusula de contrato não pode atuar contra o seu ex-clube, ele que vinha muito irregular quando atuava pelo Botafogo, e talvez aí se o Vitória pagasse essa multa, ia ter uma zaga mais sólida, e o jogador sempre tem algo a mais, sempre tem uma vontade a mais de jogar contra o seu ex-clube. Então tá aí o bid do Lucas Alter, né? Ele que foi publicado no bid do Vitória em 7 de fevereiro desse ano. O contrato é de empréstimo, para confirmar o que a gente está falando aí, pertence ao Botafogo, né? Tem contrato válido até o final do ano. Bora ver aí como é que o Vitória vai se movimentar. Normalmente o que os clubes gostam de fazer é o seguinte: se o Botafogo quiser vender o Lucas Alter, já tiver alguma conversa de bastidores, que não vai deixar para agora, já vem namorando, né? Quando quer renovar, já vem namorando na metade para o final do campeonato, né? O Vitória conseguiria fazer o seguinte: já fazer tipo uma compra já do jogador, ou às vezes é oferecido já a compra, para que esse R$1 milhão não fique voando, como se fosse um investimento de apenas uma partida. Um exemplo, vamos lá, o Botafogo quer 10 milhões, um exemplo, por Lucas Alter. O Vitória ia pegar esse R$1 milhão, injetar na compra final e sairia como um contrato em definitivo, e não R$1 milhão agora para esse jogo e mais 10 milhões quando fosse fazer a compra, tá entendendo? Então os clubes pensam primeiro em mudar o contrato, tornar o contrato definitivo, mas há sempre uma resistência do outro lado que prefere, lógico, que seja pago esse R$1 milhão pela quebra do contrato e um outro contrato seja feito caso as partes se entendam para a aquisição aí do atleta. Mas o recado está dado, o Lucas Alter está fora, pertence ao Botafogo, contrato de empréstimo, e o Vitória, ao meu ver, se tiver a grana, pague, porque não pela emoção desse jogo, não pela emoção do gol, mas por um sistema defensivo que está totalmente desfalcado, não vai ter Neres, não vai ter Edu e também não vai ter Camutanga. É preciso que o Vitória vá com força máxima, mesmo jogando em casa, mas vai encontrar dificuldade sim, porque vai enfrentar um clube que está buscando ali o G4 de forma definitiva para uma Libertadores de forma direta. E mudando um pouco, a gente falando ainda sobre desfalques, o Vitória não tem o Camutanga, o Dudu e o Baralhas, né? Esses que receberam o 3º cartão amarelo, estão fora da partida contra o Botafogo. Então, Vitória com muitos desfalques, é preciso reavaliar a situação aí do Lucas Alter, né? Poderia o Jair Ventura pegar o William Oliveira, colocar na zaga, se tivesse o Baralhas e o Dudu, mas se ele fizer isso, ele vai colocar no meio. Vai tirar o William Oliveira, que ele vem utilizando no meio, né, como utilizou contra o Cruzeiro, inclusive fez gol, vai botar na zaga e vai botar quem no meio? Ricardo Hiller, que não vem jogando sem ritmo, o PP, que não tem muita valência na marcação, né, Ronald, que tem sido muito irregular. Então Vitória com muitos problemas aí, são 2 setores com problema. Eu acho que o que dá para resolver é pagando a multa de Lucas Alter, para o problema ficar apenas no meio. 2 setores com problema, meio e zaga, é complicado para um jogo que o Vitória precisa vencer ou vencer. Tá bom, pessoal? Então tá aí, tá dado o recado aí. Outro que não joga também é o Edu, que o Vitória acionou o protocolo de concussão. Ele que teve um choque de cabeça na partida contra o Internacional, precisa ficar 5 dias de molho. Nesses 5 dias já passa a partida aí contra o Botafogo. Então tá fora o Edu também. Então tem muitos motivos para o Vitória pensar em pagar a multa do Lucas Alter, né? Repito, é um jogo que vale muito. Saímos da zona, mas precisamos dizer um adeus, não um até logo. Então, para dizer um adeus, bora fazer tudo certo, bora reunir todas as forças para o Vitória fazer tudo o que precisa para não voltar para lá. Tá bom, pessoal? Então tá aí, trouxemos a projeção, 40 para decidir ali nos critérios, 41 pontos para o Vitória fugir de vez do rebaixamento. Vitória hoje tem 34, vai precisar de mais 7. São 2 vitórias e um empate na projeção da 32ª. Conforme passe as rodadas, Vitória vencendo o Botafogo e o Santos perdendo para o Flamengo,
a projeção cai de 41, pode cair para 40 ou até mesmo 39, porque o aproveitamento do Santos vai cair também e, consequentemente, o balizador, o número mágico, cai também. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui com essa projeção, com a informação dos desfalques, com a enquete aí, né? Para a gente debater muito sobre o Lucas Alter, participar ou não da partida, se o Vitória deve pagar ou não esse valor milionário. Mas está aí dado o recado, as notícias atualizadas. Um forte abraço, fique com Deus e voltaremos numa próxima programação.